A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Meus irmãos, nós vemos um homem cheio de lepra que tem um encontro, com o Senhor Jesus Cristo, e esse homem humildemente, gentilmente, se coloca com a cara no pó, se humilha, diante do Senhor Jesus Cristo, e diz ao Senhor Jesus Cristo, que ele tem certeza que se o Senhor quiser, pode limpar ele da sua lepra, A lepra, no tempo desse acontecimento aqui, era uma enfermidade incurável, Hoje a lepra é conhecida como a hanseníase, Então a lepra hoje tem cura, mas quando esse homem teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo aqui, a lepra era incurável, E nós vemos que ele, com toda a humildade, ele confessa, a fé que ele tem no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: Senhor, se queres, bem podes limpar-me, Ou seja, ele está dizendo que se Jesus quiser curar ele, para Jesus não é impossível, mesmo que naquela época fosse impossível ser curado da lepra. A fé dele dizia a ele que para Jesus não era impossível curar ele. Então nós vemos que um homem viveu o sobrenatural de Deus crendo. Muitas vezes tem situações na nossa vida que aos nossos olhos são impossíveis, Para o momento que nós estamos vivendo é impossível, humanamente falando, Mas para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo de Deus, para a espiritualidade, E quando eu falo a espiritualidade, eu falo Deus, não há nada impossível, Desde que nós tenhamos a fé que se o Senhor Jesus Cristo quiser, Ele pode nos limpar, Ele pode operar, Ele pode transformar. O Senhor Jesus Cristo, como nos diz, no Evangelho de João, capítulo 1, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra de Deus. E Deus, o Senhor Deus Pai, opera através da sua palavra. Quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, se nós crermos, tivermos a certeza que aquela palavra é viva, ela é poderosa, que ela é o Senhor Jesus Cristo, que ela é o Espírito Santo de Deus, que pela palavra de Deus, tudo que foi feito aqui na terra e no céu, foi feito pela palavra de Deus. Nós vamos viver, tudo aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, Nós vemos então que mediante a confissão, a fé, a certeza, esse homem ainda não tinha sido curado, estava com um problema incurável, um problema de saúde incurável, eu acho que não seria a melhor palavra, mas enfim, um problema incurável de saúde. Ele creu, mesmo tudo dizendo para ele que era impossível ele ser curado da sua enfermidade, ele creu e recebeu, No versículo 13, nos diz que o Senhor Jesus Cristo estendeu a mão e disse a ele: Quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu, Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo liberou uma palavra, Ou seja, a palavra de Deus tem poder. Muitas vezes, hoje que Deus fala muito através da internet, através dos seus profetas, dos seus apóstolos, nós recebemos uma palavra, duvidamos: poxa, será que foi para mim? Será que Deus vai fazer? Será que é verdade? Mas nós temos o tamanho do poder da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo liberou uma palavra e logo um homem que estava com uma enfermidade incurável foi curado da sua enfermidade, porque ele creu e não duvidou, E o Senhor Jesus Cristo, então, no versículo 14, ordena a este homem, que não diga a ninguém, que a sua fama não se propagasse, O Senhor Jesus Cristo vinha operando muitos milagres, muitas curas, muita libertação, Então o Senhor Jesus Cristo vinha sendo muito cogitado, muito procurado. As pessoas procuravam o Senhor Jesus Cristo, para ser curado das suas enfermidades. Só que o Senhor Jesus Cristo já não estava mais dando tanta conta de tanta gente que vinha até ele para ser curado,
Então ele ordenou que aquele homem fosse até o sacerdote, né, e oferecesse como recompensa pela sua purificação o que Moisés determinou, né? A pessoa leprosa nessa época aqui, né, ela era restringida do convívio social, né? A lepra, a hanseníase, era uma enfermidade contagiosa, ainda é, né? Só que com a diferença que hoje tem cura e antes não tinha, né? Então a pessoa que contraía essa enfermidade ou desenvolvia, né, essa pessoa era restrita do acesso social e do culto religioso, né, para que essa pessoa pudesse voltar ao convívio social. Essa pessoa precisava ir até um sacerdote examinar essa pessoa e ver que ela estava limpa, que ela estava purificada da sua enfermidade, né, para que ela pudesse voltar, né, ao culto religioso e ao convívio social, né. Então a fama do Senhor Jesus Cristo se propagava ainda mais, né. Eu quero dizer para você que talvez esteja como esse homem, né, cheio de lepra. A lepra na Bíblia ela tem o contexto de representar o pecado, né. O pecado ele é destrutivo, né, como a lepra, a hanseníase, essa enfermidade que começa muito pequena, vai se alastrando, vai causando hematomas na pele, quando vê a pessoa já está com a pele toda deformada, né, ela já está irreconhecível, e o pecado age assim na minha e na sua vida, né. Ele começa tão pequeno, ele começa com uma mentirinha, né, com uma falsidadezinha, né, sempre tão pequeno o pecado começa nas nossas vidas, mas aí ele vai se alastrando, ele vai tomando proporção, né. Quando vê, nós não bebíamos, não fumávamos, não prostituía, não adulterava, não mentia, não roubava, né, e quando vemos o pecado já tomou conta da nossa vida, a gente já está fazendo tudo aquilo que um dia disse que não faria, né, e que até mesmo repudiava, né. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a humildade desse homem, né, de reconhecer que há no Senhor Jesus Cristo poder para nos curar, para nos limpar do pecado, né, da enfermidade, da incredulidade, né, do ocultismo, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco nesse dia de hoje. Amém?